E agora chegou a hora de você finalmente montar a sua semana de uma forma com que ela seja produtiva, tá? Então eu acredito que nesse momento você já está com muito mais clareza do que quando você começou esse curso. Você já está entendendo muito melhor como as coisas funcionam aí dentro da sua agenda. E eu não sei, mas no geral, né, nesses últimos anos, as dezenas de pessoas que eu atendi, elas me falavam no final de uma sessão de planejamento que elas nem tinham tanta coisa assim para fazer. Não sei se essa é a sua sensação, mas a verdade é que realmente a gente vai passando os dias e a gente não tem claro o que realmente precisa ser feito, tá? Bom, eu vou trazer aqui alguns exemplos de como eu faço esse planejamento semanal. Eu espero que isso traga insights para vocês. Espero que realmente vocês consigam planejar uma semana muito produtiva e entender o seguinte, ó. Eu tô colocando isso aqui numa ferramenta de papel porque existe um poder enorme quando a gente escreve, né? A escrita, ela é uma forma de você trazer à consciência aquilo que não estava tão claro assim. Então, quando você está escrevendo, você precisa pensar para poder colocar uma resposta, para poder colocar algo no papel. Então, é por isso que isso acaba sendo mágico. Então, eu estou fazendo aqui, claro, existem vários aplicativos de agenda e você vai fazer da forma como for mais assertivo para você, né? Aqui eu tô trazendo esses exemplos justamente porque primeiro porque eu gosto de fazer isso no papel, justamente para poder ter mais claro o que eu tenho que fazer na minha semana, e quando você está escrevendo parece que aquilo já fica registrado ali e o papel acaba sendo só um mapa, né, para te conduzir na sua semana. Então vamos lá, agora você vai pegar aquele planner que tem os horários, tá, pra gente fazer. Então é o seguinte, ó, aqui eu separo a semana de uma forma onde eu faço ela em blocos, tá? Então, se você tem tarefas que exijam concentração, eu normalmente faço isso em um dia. Eu deixo um dia da semana para fazer todas as tarefas que exijam concentração. Então, eu divido em cores para ficar visualmente mais fácil para eu saber como que eu vou dividir a minha semana. É importante você tirar um tempo da sua semana para fazer o seu planejamento da sua semana, tá? Os especialistas dizem que tem pessoas que falam, é melhor planejar o mês, é melhor planejar o dia, é melhor planejar a semana. Então, os especialistas dizem que a semana, planejar a semana acaba sendo mais produtivo. Então, especialistas de produtividade estão estão todos entendidos que o planejamento da semana é ainda a melhor forma de ser mais produtivo. Porque às vezes a gente planeja um mês, mas acontecem tantas variáveis, né? Então a semana tem como você manipular de uma forma mais clara. Então o que eu faço? Eu divido, tá, em blocos. Então tudo aquilo que está em amarelo são as tarefas que eu tenho que fazer para a minha empresa durante a semana. O que eu tenho em rosa são os horários que eu tiro para estudar, para planejar, para fazer as coisas que eu tenho que fazer para mim. Então tudo que está em rosa são as atividades que eu faço ao meu favor, porque é importante que eu tenha essas atividades. Lembra que a gente tem que sempre equilibrar tempo, dinheiro e energia? Então é isso. Isso que está em rosa é o que me dá energia. Então são os horários que eu tiro para estudar, são os horários que eu tiro para cuidar do meu filho, são os horários que eu tiro para fazer as atividades que meu filho necessita. Então eu acordo muito cedo, como eu já disse, né? Então eu aproveito essa parte da manhã para dividir esses blocos do que a minha empresa, das necessidades da minha empresa, tá? E é importante, eu sempre deixo um dia livre, que é uma válvula de escape. Então, se aparece uma reunião, um cliente que eu não tenho agenda, eu sempre coloco eles nesse dia que é a válvula de escape. Então, normalmente, eu uso esse dia para aquilo que é inesperado, que aparece, que eu tenho que fazer, mas que não estava no meu cronograma, que são as chamadas variáveis, que sempre acontece, tá? E aí eu deixo as noites, né, para fazer as lives, para fazer os atendimentos individuais que eu faço, enfim. Então isso é importante, né, essa divisão em blocos. Como eu disse, às vezes você tem uma reunião na segunda num determinado lugar, então você já coloca 2 ou 3 reuniões
no mesmo horário, no mesmo dia, porque aí você faz um caminho só. Então, quando você for dividir a sua agenda, é importante você fazer os blocos para você ser mais assertivo, tá? Porque vamos imaginar assim, ó, eu tenho uma atividade que me exige concentração, então eu preciso sair pra rua. Aí eu paro o que eu tô fazendo, vou pra rua, volto para depois me concentrar. Isso acaba fazendo você se perder, né? Então é importante que você coloque, tá? Outra coisa que é importante, você entender quais são os dias que você vai trabalhar. Tem pessoas que trabalham 5 dias por semana, tem pessoas que trabalham 7 dias por semana. Então, como que você vai organizar essa sua agenda? Em 7 dias, em 5 dias? Tem pessoas que preferem trabalhar um pouquinho cada dia, mas e trabalhar os finais de semana também. Tem outras pessoas que preferem trabalhar somente os 5 dias da semana e ter os finais de semana livre. O que é importante para você? É importante você ter claro isso para quê? Para você conseguir equilibrar os seus dias, né? De forma que você faça tudo dentro de uma semana. E lembrar que respeito a você, respeito ao próximo. Isso é importante na hora de fazer uma agenda, de organizar isso, tá? Então, olha, você vai organizar da melhor forma a sua agenda. Depois, se você fizer no papel ou se você fizer agenda eletrônica, se quiser me mandar uma foto, eu vou ficar muito feliz. Eu quero saber como está sendo o seu resultado. É importante. Me faça saber que isso está acontecendo na sua vida. Lembrar que a agenda, o planejamento, ele não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Ele não é uma coisa que você vai fazer em uma semana e ela já vai ser perfeita. Você vai precisar fazer uma semana, ajustar na próxima. São muitos anos que eu faço isso. A semana que eu não faço, no começo eu falava, fiz uma, não fiz a outra, fiz uma, não fiz a outra. A semana que eu não fazia, parecia que eu tava sem rota, eu não sabia nem o que fazer, nem pra onde ir. Eu simplesmente me perdia na minha semana, parecia que eu tava assim, sem, meio que... Sabe quando você tá perdido, sem GPS, celular sem bateria? É mais ou menos isso que acontecia comigo. Então, é importante você fazer a primeira semana, ajustar na segunda, e isso vai melhorando gradativamente, tá? As minhas clientes, elas sempre falam que não vivem sem isso hoje. Elas, clientes antigas, clientes novas, Fabiana, isso fez toda a diferença na minha vida, na minha semana, no meu dia a dia. Então hoje eu não deixo isso, não deixo não fico sem agenda. Então faça, simplesmente faça, faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta, daqui a pouco você vai se acostumar a fazer aquilo de forma que você não consegue viver sem. Lembra de colocar na sua agenda semanal um espaço para fazer essa agenda. Eu sempre falo que para mim os dias ideais ou na sexta ou no domingo, o final de semana que eu quero curtir muito, 100%, que eu não quero pensar em nada, eu já faço na sexta, porque aí na segunda-feira eu chego já sabendo tudo que eu tenho que fazer, para mim é importante. E todos os dias ter um tempinho, pelo menos 15 minutos antes do meu dia acabar, para fazer a rotina do dia seguinte. O que eu tenho para fazer no dia seguinte? Aí eu venho aqui, ó, no dia seguinte, olho todas as tarefas que eu tenho que fazer, eu já anoto e eu vou grifando as tarefas que são feitas. Para quê? Para eu perceber o quanto eu estou sendo produtiva de forma visual, tá bom? Então, se você prefere fazer isso pelo celular, não tem problema, usa seu bloco de notas, né? Vai riscando ali ou dando um okzinho, como fizer mais sentido para você, mas simplesmente faça. E esse exercício de fazer, de ir para ação, é o exercício mais maravilhoso que tem, porque ali você vai percebendo o quanto você vai melhorando e o quanto você vai sendo mais produtivo, tá bom? Se você quer ter algo que você nunca teve, você vai precisar fazer algo que você nunca fez. Então, de alguma forma, se isso é algo que você nunca fez, simplesmente faça e você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida.